Inspiração, motivação, atitude, realização. Bora fazer acontecer? Bora fazer acontecer. Com Zepa. Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo que a gente fala aqui sobre inspiração, sobre atitude e principalmente realização. Toda semana a gente traz um convidado aqui que sabe fazer acontecer. A gente traz aqui essas pessoas para a gente poder se inspirar nelas e ver como é que elas fazem para tirar os seus sonhos do papel e ensinar você e te inspirar, te dar ideias de como também você pode tirar os seus sonhos do papel, como poder fazer acontecer, não importando quais são as dificuldades, os obstáculos que a vida te traz. Hoje eu trouxe aqui um grande amigo, lá de Natal, só que ele está morando em São Paulo, e aqui a gente está hoje nos estúdios aqui de São Paulo, né, aqui na Marginal Pinheiros, essa vista maravilhosa aqui atrás. Ele é de Natal, mas ele está morando agora em São Paulo. Fernando Campos. Fernando, muito obrigado por ter aceito o convite. Ô, meu amigo, um prazer pra mim estar aqui hoje, conversando com você. Somos amigos de longa data, já fizemos muita coisa junto. Né? Já estivemos em Natal, em Recife, em vários eventos juntos. Já dividimos palco, ele também é palestrante. E o Fernando, olha só, ele é um poço de inspiração, né? Porque ele, com 2 anos, ele perdeu completamente a visão. Ele teve retinoblastoma bilateral, tumor maligno, é isso? Ocular. Isso é o tumor ocular mais comum da infância. E aí ele perdeu toda a visão, 100% da visão, mas ele não perdeu a vitalidade dele. Ele é um cara que faz muita coisa que, desculpa falar, você que está assistindo a gente, tem muita coisa que você não faz que ele já fez, tá? Olha só. Ele como eu disse, é um poço de inspiração. Ele não deixa de fazer as coisas por conta da deficiência visual. E aqui a gente vai trazer algumas das coisas que ele trouxe. Eu queria para começar em alto astral, esse bate-papo, eu queria que você contasse sobre uma grande amiga sua que escreveu o prefácio desse livro dele. Já vai começar falando sobre isso? Sim, olha, ele escreveu esse livro aqui, O Tesouro das Diferenças, que é um livro infantil falando justamente das várias deficiências, para as crianças perceberem, né, que as pessoas são diferentes, mas que elas todas são iguais, todas têm as mesmas oportunidades. Isso. Mas, e aí quem escreveu o prefácio, nada mais, nada menos do que Ivete Sangalo, né? Pois é, Márcio. Então, esse livro ele surgiu com a ideia justamente de trazer essa representatividade às crianças com deficiência e também colocar as crianças com deficiência no local de protagonismo, né? E mostrar para aquelas crianças sem deficiência que ser diferente é normal, é saudável e é bonito. E aí, graças a Deus, tudo veio colaborando para que esse livro acontecesse da forma mais linda, positiva, impactante possível, né? Tem um ilustrador, que é o Alexandre Tissot, que trouxe ilustrações lindas para o livro. E Ivete veio coroar com o prefácio. Ivete é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que a gente já compartilhou também grandes momentos juntos. E quando eu convidei, ela aceitou na hora participar. Ela é uma pessoa que tem uma consciência colaborativa muito grande, que busca incluir, busca agregar. E isso eu falo realmente pela vivência que já tive com ela. Ela busca aprender realmente. Quando ela conversa comigo, ela vai perguntando e tirando com algumas curiosidades mesmo. E na hora que eu te convidei, ela topou na hora. E enfim, o livro tá, modéstia à parte, tá muito lindo. Que legal. Daqui a pouco a gente volta a falar que ela é uma querida, né, Ivete? Mas eu não quero falar dela, eu quero falar de você. Sim. E quem sabe das coisas que você já aprontou com ela aí, que eu já vi umas fotos no seu Instagram ali, eu te acompanho sempre. E você tá ali pulando no carnaval. No carnaval, em cima do trio elétrico dela. Embaixo também. Embaixo também, pipoca. Esse é o Fernando. Fernando, vamos falar um pouquinho ainda dessa questão da inclusão, né? Eu acho que hoje em dia a questão da inclusão está na pauta das empresas, das escolas, das mídias,
mas ainda está muito aquém do que deveria ser, né? Eu acho que pelo menos já existe alguns holofotes acesos, mas ainda falta muito, né? Sim, com certeza. Uma amiga minha falou recentemente, ela é pessoa com deficiência também, e é uma verdade muito grande. Nunca estivemos tão bem como estamos. Porque isso virou pauta. Porque não era pauta. Uhum. Isso nem entrava na pauta. E quando entrava de forma muito equivocada. Ou de forma sensacionalista, ou naquele discurso de superação, de super-herói, E agora não. Agora a gente consegue entrar na pauta como pessoas que somos, que temos nossas lutas, que nos superamos, sim, como todo mundo se supera. Então, estamos muito bem, porque tivemos conquistas e seguimos tendo. Mas, sem dúvida nenhuma, há muito a se conquistar. Está muito distante, está muito longe. Você falou, as empresas e as escolas já ligam alguns holofotes em direção a isso. Sim, mas ainda é muito pouco. Ainda é pouco, né? Eu como influenciador, né, comparado a outros influenciadores que não têm deficiência, a busca de empresas para me contratar ainda é muito inferior a quem não tem nenhuma deficiência. Né? Então, a não ser se for uma questão muito específica. Ou legal. Porque eu quero atingir a este público. Né? Porque eu quero falar, porque a minha empresa vai lançar algum processo, algum produto de acessibilidade. Eu acho massa falar sobre acessibilidade. Eu acho massa quando alguma empresa lança algum produto com acessibilidade. Mas eu não quero falar só nesses casos. Porque além de ser uma pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa que consumo várias coisas. E que sabe fazer acontecer. Pois é. Isso é importante. E essa questão, né, da legislação, né, que as empresas... O fato de ainda precisar haver uma lei que obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência mostra o quão a gente está inserido na sociedade capacitista. Se precisa dessa lei, é porque as pessoas com deficiência ainda estão desassistidas. Elas encontram ainda muita fragilidade na sua construção estudantil, e quando elas saem para o mercado, elas ainda estão muito despreparadas porque elas não têm a base. E aí precisa de uma lei para meio que obrigar as empresas. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa mais de consciência, mais importante a consciência do que uma lei obrigando, porque as pessoas, eu acho que precisam ter, como você disse, eu sou uma pessoa, você tem inteligência, você tem habilidades, aliás, algumas habilidades que tenho certeza que pessoas que têm a visão normal, elas talvez não tenham o que você tem, uma sensibilidade para algumas coisas que você conseguiu, né, adquirir até por conta da deficiência. Mas, Márcio, a gente precisa de algumas coisas que obriguem para que faça com que as pessoas enxerguem isso. Porque se a empresa não tiver uma lei que obrigue ali, ela não vai nem olhar para aquela pessoa. Entendi. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho a minha palestra, né, uma das minhas palestras é a magia de fazer acontecer. E eu sempre termino a minha palestra com um vídeo. Que foi um vídeo que foi feito para as Paralimpíadas de 2016 do Rio, que o mote é Yes, I Can, né? Sim, eu posso. E eu vou colocar aqui um pedacinho desse vídeo para que o pessoal assista e para depois discorrer um pouquinho sobre o vídeo. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? Voltando aqui, então olha só, na verdade, esse vídeo eu coloco justamente para as pessoas perceberem que não importa qual que é a sua deficiência, a gente pode fazer acontecer. E mais do que isso, Fernando, eu sempre digo que todos nós temos deficiências, né? Se não é uma deficiência física, é uma deficiência muitas vezes de habilidade e até por medo de errar, por medo, e que muitas pessoas ficam paradas. E eu sei que você não é assim, você vai e faz.
Mas eu acho que existem realidades, todos nós temos realidades diversas, né? Se a gente for parar para avaliar, é claro que o medo às vezes me paralisou também. Só que acho que muito pela criação que eu tive também, pela minha personalidade também, a vida me impulsionou para esse local de batalhar mesmo, de fazer acontecer, porque eu sou um cara de muitos sonhos. Então eu fui entendendo que se eu queria realizar, eu tinha que batalhar. Eu falando, né, já que a gente tá falando das palestras, eu falo na minha palestra também que tem uma escadinha. O primeiro degrau é acreditar, o segundo degrau é se dedicar e o terceiro degrau é realizar. Só que a gente não consegue subir a escada já no terceiro degrau, a gente tem que ir, é gradativo. A gente só consegue correr pro abraço depois de acreditar e se dedicar. E também a gente não adianta a gente se dedicar sem acreditar naquele propósito. A gente precisa acreditar na gente principalmente. Sem dúvida. Porque as pessoas à nossa volta pode ser que não acreditem. Aí depende de nós, se a gente vai fazer elas entenderem que estão certas ou não. Não adianta ninguém falar pra você, você consegue, vai lá, Se você não faz. acreditar. Se você não acreditar, se isso não vier de dentro de você, isso Exato. não vai acontecer. Exato. Né? E você falou aí da sua formação, eu conheço os seus pais, Hilder é um grande amigo meu. Sim. Aliás, Hilder deve estar assistindo aqui a gente. Com certeza. Ô Hilder, eu quero ver você aqui nessa mesa aqui também, que eu quero te entrevistar aqui, que eu quero te falar de antes, falar de como você criou a Casa Durval Paiva, enfim. Vamos lá, mas vamos voltar. PF, pré-Fernando. Né? Pré-Fernando. Vamos falar aqui do Fernando. Eu quero falar dessa tua formação. Me lembrou aqui um caso, uma vez eu estava jantando com o seu pai e ele contou pra mim, eu morri de dar risada. Ó, vou contar, hein? Que você chegou pra ele e falou assim, pai, eu dirigi. Como é que foi essa história? É um filme! Olha só, pra você ver como o Fernando é o cara de fazer acontecer. Ele dirigiu um carro. Me conta essa história. Rapaz, é o seguinte, eu tinha 18 anos. Bom, pelo menos já tinha idade pra dirigir. Não, então. Eu tinha 18 anos, eu já tinha visto histórias de alguns cegos que tinham dirigido. Eu vi, bicho, eu não posso morrer sem dirigir, não. Eu tenho que passar por essa experiência. Aí eu falei com outro amigo meu, com a mesma idade, né? Eu não podia pedir isso a meu pai, que ele ia dizer, deixa de ser louco. E aí a gente acordou um dia, acho que isso era um sábado. A gente acordou, acho que isso era um sábado. A gente foi assim, 7 horas da manhã. O amigo dele também era cego. Não, era não. Ele me deu algumas instruções lá, que hoje em dia eu já não lembro mais, porque eu não segui colocando em prática isso. A gente foi para uma área mais deserta da cidade e, enfim, dirigi. Que loucura, olha que coisa legal, que coisa incrível. O Fernando, ele é repleto de histórias dessas, de que apesar de, vamos lá e vamos fazer. Sim, né? sim. E acho que uma das grandes histórias do Fernando é o como que ele superou até o idioma e foi fazer um intercâmbio. Isso deu um livro, né? O Enxergando Além do Atlântico. Exatamente. É um outro livro que não temos fisicamente, mas ele está na Amazon para ser vendido. Me conta essa história. Foi um intercâmbio que você fez, é isso? Isso, intercâmbio. Eu era zerado no inglês, realmente. Eu brinco dizendo que eu só sabia falar 3 palavras, que era good morning, hot dog e ketchup. E eu fui me aventurar mesmo, assim. Passei 6 meses na Inglaterra. E sozinho? Então, eu fui com uma prima, a gente era suporte um pro outro, mas a gente ficava em casas separadas, em casas de famílias diferentes, estudávamos em salas de aula diferentes, a gente tava lá pra tanto ela ser meu apoio, quanto eu ser apoio dela. Que legal. Então, assim, eu acho que é muito importante, e eu sempre falo isso, que a gente tem, muitas vezes, dificuldades na vida, a gente tem alguns obstáculos que a gente precisa superar para conseguir fazer acontecer. E não é isso que pode
empacar a sua vida, isso não pode congelar a sua vida, a ter experiências. Eu quis trazer o Fernando aqui justamente para isso, para mostrar que essas experiências elas podem ser vividas por qualquer um, né? E é necessário que a gente se solte, que a gente explore o mundo e não dê ouvidos ao que muita gente fala. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não tem aptidão para isso, você não tem habilidade, você nunca vai conseguir isso, porque a gente ouve muito isso e isso vai virando bloqueios mentais na nossa cabeça e vai nos tolhindo de realizar nossos sonhos. Exato. Então é muito importante que a gente não dê esses ouvidos, a gente obviamente tem que absorver e concentrar aquilo que realmente é um conselho útil para a sua vida, mas não colocar isso como regra para a sua própria vida. Eu acho assim, a gente vai ter experiências frustradas na vida. Todo mundo tem. Todos. Né? Agora, isso faz parte, isso vai gerar aprendizado, a gente vai sofrer ali um pouquinho também, entendeu? Tem que viver os lutos que a vida nos traz, até para engrossar a casca. Com certeza. E seguir a vida, porque também não pode deixar que aquilo ali lhe consuma para sempre. E você ouviu muito isso de você não pode, imagina, você é louco, você é cego, você não pode fazer. Da minha família eu ouvi zero isso. Eu não ouvi isso da minha família. Em alguns momentos, de algumas pessoas, assim, sei lá, minhas avós, pessoas um pouco mais velhas, tinha a questão assim de quando eu era criança, não pode subir em árvore, não pode subir em muro. E minha avó, depois, ela dizia, esse menino adora um precipício, porque eu vivia trepado numa árvore, sempre gostei desse tipo de coisa. Aí ela tinha essa frase e ficou meio célebre, assim, até hoje a gente diz. Você ainda gosta de um precipício? A gente vai envelhecendo e vai ficando mais medroso, né? Mas eu gosto ainda gosto de aventura e tal. Enfim, e aí fui falar isso agora, me enrolei Imagina. Mas basicamente é isso. A gente, né, se aventura e tal. E eu escutei isso nessas situações. E depois de pessoas, engraçado isso, pessoas que não me conheciam chegaram a dizer isso algumas vezes, em alguns momentos. Mas da minha família, da minha raiz, que na verdade é o que me rege, eu vi quase nada disso. Assim, sempre foi, você é cego? Então vamos buscar a melhor maneira de chegar nesse objetivo que você quer conquistar. Muitas vezes eram caminhos diferentes do que usualmente as pessoas fazem, mas a gente chegava lá do mesmo jeito. Olha só, ele falou uma coisa muito interessante aqui que faz todo sentido. Muitas vezes a gente não tem que seguir o mesmo caminho de uma pessoa que chegou em tal lugar. Isso pode ser na constituição da sua família, montando uma empresa, no atual cargo que você tenha, enfim, não importa qual seja o seu objetivo, você vai, obviamente, se espelhar e vai olhar para pessoas que já estão lá, que já chegaram lá e que te servem de inspiração, é claro que sim, mas não necessariamente que o caminho que essa pessoa percorreu para chegar até lá vai ser o mesmo que você vai percorrer, porque nós somos diferentes, todos temos diferenças. Não existe receita de bolo, né, Márcio? Não existe. É claro que você pode se inspirar naquela pessoa. Você se inspira naquela pessoa, poxa, quais são as características? Ela é uma pessoa aguerrida, ela é uma pessoa determinada, mas não necessariamente o que ela fez vai funcionar para você também, né? Eu falo muito isso, as pessoas me perguntam, você dá palestra sobre superação e tal, quais são os seus, qual é o método, né? Quando a gente é palestrante, o povo tem que ter um método. Qual é o método que você usa para superar o... Não existe. Não existe. Basicamente aquilo que eu falei. Você acreditar que pode e se dedicar para fazer isso. Aí você corre atrás. E aí a gente... né? Enfim. E a gente tem um olhar positivo para a vida, realmente. Porque quando a gente tem um olhar muito negativo, isso potencializa os problemas. O problema surge e ele vai se retroalimentar do seu próprio desespero. Uhum. Quando a gente tem um olhar positivo, o problema ele não vai diminuir. Não vai ser inversamente proporcional. Né? Devia ser. Mas a gente vai olhar com clareza para ele e as soluções vão saltar diante dos nossos olhos. E o bom de você saber o que você quer, além de acreditar,
e não seguir o mesmo caminho que outras pessoas trilharam, mas sim só se inspirar naquilo, é você saber exatamente o que você quer e o porquê você quer, qual que é o motivo. Eu sempre falo, motivação é motivo para a ação, né? Então, qual que é o motivo para você fazer o que você quer, chegar lá? A gente acabou de dar o exemplo de que o Fernando dirigiu um carro. O objetivo dele era diferente da maioria das pessoas que aprende a dirigir um carro. O objetivo dele era ter uma experiência como cego. Isso. De ter essa sensação, ter essa vivência. E fazer uma loucurazinha também, né? Tá vendo? Pra ter história pra contar depois da adolescência. E num podcast, né? Exatamente. E quem é que vai dirigir um carro hoje ou sempre, com esse motivo? Então, o motivo para a ação, né, a motivação de cada um é diferente. Então a gente precisa encontrar a nossa própria motivação, o nosso motivo dentro da gente, o porquê que a gente está fazendo aquilo, seja lá o que for. E para isso você vai conseguir energia para seguir em frente e chegar lá. É isso. Maravilha. Me conta daquela história. Você adora um carnaval, né? Ah, adoro. E aí você tava lá no meio do carnaval, pulando e tal, e a pessoa... Fez uma pergunta inusitada, né? O que ela... Olha lá, tá... Então, isso aqui é minha bengala, que eu ando com ela, né, pra me mostrar o caminho, os obstáculos e tal, e evitar que eu dê de cara num poste, alguma coisa. Estava eu no Carnaval de Salvador, no meio da confusão. Nessa ocasião eu estava embaixo do trio, eu não estava em cima. Cervejinha na mão, bengalinha na outra, toma-lhe beijo de boca, vamos embora. E aí chega uma moça, corre assim, não correndo exatamente, porque não dá pra correr no bloco, né, que o bloco tá cheio. Mas ela veio bater assim no ombro, pegou aqui na bengala e fez: moço, isso aqui é um pau de selfie? Aí eu olhei pra ela e fiz: não, é um pau de cego. E essa história virou um case, assim, eu conto essa história em toda a palestra que eu dou, porque eu sempre falo que eu sou cego. E todas as vezes que isso foi um problema, porque em alguns momentos isso já foi um problema, mas todas as vezes que isso foi um problema, eu tive 2 trabalhos. Um de me chatear com isso e outro de me deschatear. Porque a situação estava imposta e não ia mudar. E ainda assim a escolha era minha, de ser feliz ou não. E aí eu escolho ser feliz toda a vida. E todas as vezes que eu brinquei, que eu fiz piada, que eu trouxe isso de uma forma leve, eu só tive a ganhar. Como essa, por exemplo. Dessa vez aí, se eu tivesse sido grosseiro com ela, ia gerar uma situação super constrangedora. Eu, no meio do carnaval, ia ficar chateado. Como é que a moça faz uma pergunta imbecil dessa? Ela ia ficar constrangida. E eu fiz essa piada na hora. A gente ganhou, porque eu ri, ela riu. Todo mundo se divertiu e seguiu o carnaval, que é como o carnaval tem que ser, um momento alegre, feliz. E eu ganhei um case pra vida, porque toda palestra que eu vou, eu conto essa história. No final, já a plateia vem abaixo. Eu fui dar uma palestra em Maceió uma vez, e eu já tinha dado uma palestra parecida, essa mesma palestra para o mesmo público, assim. Tinha muitas pessoas lá que já tinham assistido. E aí eu falei, vou mudar algumas coisas, né? Vou tirar umas histórias, colocar outras, e eu tirei essa. E aí quando eu terminei a palestra, uma pessoa gritou: Fernando, e a história do pau de cego? Eu digo, meu Deus, tive que contar. Mas ela é inspiradora mesmo, e eu quis trazer ela, porque eu já conhecia essa história também, mas eu quis trazer para os nossos ouvintes aqui essa história, porque justamente ela é uma inspiração para qualquer pessoa, de você ter as suas deficiências, aquelas coisas que te chateiam, e você trouxe isso com muita inteligência, que é a de você ter 2 trabalhos, de se chatear e depois de se deschatear. Cara, a gente precisa levar a vida mais leve, né? A gente precisa... Tem certas pessoas que realmente merecem... sei lá o que merecem, mas é melhor não falar aqui, porque pode ter criança ouvindo. Sim, tudo bem. Mas, eu captei a vossa mensagem. Captou, né? Enfim. Mas essas pessoas, elas não merecem ser ouvidas. Sim. Você precisa realmente deixar a vida mais leve e fazer com que esses obstáculos, essas coisas que te tiram muitas vezes do trilho, né? Porque às vezes uma pessoa vem e te fala uma coisa, se você não tem inteligência emocional, você sai do prumo completamente. Você sai do prumo, e aí eu costumo dizer que assim, você não precisa ter
100% de inteligência emocional, porque ninguém consegue Não. controlar 100% das emoções. Mas você não pode ter burrice emocional. Exato. Né? A ponto de você, a cada coisa que te falam, você estoura, né? Quanto mais você consegue fortalecer... Eu sou ariano. Meu signo é Áries. Então, assim, eu tenho essa tudo do ariano de ser teimoso, de ser impulsivo. E eu tenho tentado trabalhar isso em mim, porque quando a gente consegue dar uma respirada e dar uma resposta depois, normalmente a gente costuma ganhar as brigas. É muito, muito mais do que se você fala, a pessoa, pum, dá uma, você dá outra. Né? Porque aí você, no tempo que você deu uma respirada, você já pensa, você vai, poxa, será que vale a pena mesmo eu machucar essa outra pessoa? Ou então, enfim, então acho que isso é inteligência emocional, né? Então, a maturidade vai trazendo. E muita gente responde pra chegar no mesmo nível da pessoa. Fala assim, a pessoa foi grossa comigo, eu vou ser grosso com ela. Pra quebrar agora. Gente, mas você está se espelhando numa pessoa que está errada. Você está se nivelando por baixo, né? Não pode, né? Pelo contrário, quando a pessoa não te ignora, não te dá bom dia, você vai lá e dá um bom dia bem forte, né? Que é pra pessoa perceber que ela tá errada. Né? Então a gente tem que se nivelar por cima, como você disse, né? Não se nivelar por baixo. Exato. Fernando, é o seguinte... Todo episódio meu aqui eu trago uma frase minha, frase do Zepa, que é alguma frase que eu escrevi em algum artigo, ou falei em alguma palestra, ou coloquei em rede social, enfim. Eu coloco na rede social até para provar que é minha mesma frase. E a frase que eu escolhi para hoje é essa aqui, ó. Transformar o caos em conquistas começa pela organização. Você acabou de falar que é ariano, então já... Eu sou o caos em pessoa. Não sei lhe responder essa pergunta. Não, mas eu quero saber, assim, na tua vida, eu imagino que ela poderia ser um caos muito maior, mas você, cara, você é escritor de livro, você já fez intercâmbio sozinho, você já até dirigiu carro, já é um jornalista, enfim, é podcaster, é influencer, é palestrante, olha quanta coisa bacana que você fez, e mesmo diante, entre aspas, de um caos. Como é que você organizou a sua cabeça? Porque eu imagino que nem sempre foi assim, como você disse, teve uma época que te chateava algumas coisas. Sim. Como é que você organizou isso na sua cabeça? Como é que você falou, o poder está em mim para organizar isso? Cara, eu acho assim, todos nós temos propósitos, né, na vida, temos missão, e eu acho que a vida encaminha um pouco, mas muito vem de nós também. Eu acho que comigo aconteceu muito de... eu fui sendo colocado no game e fui aprendendo a jogar. Mas a gente vai adquirindo formas e maneiras de entender como o jogo vai funcionar melhor pra gente. Por exemplo, eu sou um cara noturno. Eu gosto de produzir mais à noite. Eu me concentro mais à noite. Os meus livros eu escrevi mais à noite. E isso me ajuda muito na produção. Só que por muito tempo eu me culpava porque eu dormia tarde e acordava tarde, que era o horário que o dia estava funcionando. E a sociedade ela é meio que criada para entender que quem tá acordando tarde é porque não tá produzindo. Então eu ficava, pô, será? E aí eu comecei a me entender e me respeitar também. E aí a gente vai adquirindo método, a gente vai buscando se especializar nas coisas que a gente tem interesse. Né? Acho que estudar é a melhor forma de planejar a sua organização. De tirar o caos, né? Sair do caos. Por exemplo, eu gosto de escrever. O meu primeiro livro ele foi escrito todo intuitivamente. Meu segundo livro, ele já foi feito depois de uma especialização em escrita criativa. Então eu já tinha técnicas, eu já tinha métodos de como tornar a escrita mais fluida, de como evitar o bloqueio criativo, enfim, essas coisas. Por exemplo, hoje em dia eu sei que se eu parar de noite, no dia anterior, para entender quais são as atividades que eu tenho que fazer no próximo dia, o dia seguinte vai fluir muito melhor. Do que se eu disser, não, amanhã eu vejo e vou vendo as demandas surgirem.
Aí você embolua, bota a prioridade numa coisa e a outra, enfim. Quando você, ok, isso, eu tenho que dar check nessas coisas amanhã. Isso já me adianta muito. É a organização. É a organização. É a organização. Porque a nossa vida é um caos. Né? Eu fiz essa provocação porque a vida de todo mundo é um caos. Sim. Se a gente deixar o caos tomar conta. Sim. O que a gente precisa é justamente organizar as informações que esse caos traz para poder falar, opa, peraí, isso aqui eu resolvo depois, isso daqui eu resolvo agora, isso aqui... E colocar prioridades na vida para você conseguir justamente administrar esse caos. E entender, Márcio, que às vezes o caos vai tomar conta. Vez por outra, o caos vai tomar conta, e aí entra de novo nessa questão da inteligência emocional, Exato. que é, opa, ok, o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance para resolver agora? Ok, é isso aqui, beleza, vamos. Ah, mas aqui está pegando fogo. Ok, vamos trabalhar para chegar aí com a minha mangueira e apagar esse incêndio. Por enquanto, vamos pedir ajuda. Hoje em dia eu conto com a equipe também, que me ajuda, né? Que inclusive isso é uma coisa recente na minha vida. Até, sei lá, 1 ano e meio atrás, era eu cuidando de tudo. Hoje em dia eu tenho uma equipe, até Letícia tá aqui, que não me deixa mentir, ela diz, a gente tá resolvendo lá as coisas, as demandas. Ela faz, Fê, você pode deixar que você me pede, que até pra você não se expor. Porque eu vou naquele negócio de vou falando com todo mundo, vou resolvendo. E aí você tem uma equipe. Cada um com as suas habilidades. Exatamente. Né? E a gente tem que ir fazendo. É a arte de trabalhar em equipe, né? Exato. Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, e fica parecendo aquela história do pato, né? O pato é o único animal que sabe nadar, sabe andar, sabe voar e não faz nada direito. Já viu? O pato Perfeito. andando, anda tudo tortinho. Voa daqui e dali. Nadar até que nada melhorzinho, né? Nada melhorzinho. Enfim, Fernando, parece incrível, mas já estamos aqui chegando no nosso tempo. Voou, hein? Mas eu não deixo, apesar de você já ter dado um spoilerzinho aí, eu não deixo de perguntar para os meus convidados sempre alguma dica, alguma mania, algum aplicativo, alguma ferramenta que você utiliza para se organizar e fazer acontecer. Você já acabou de falar, aí que você organiza a noite anterior o que você vai fazer no dia seguinte, mas tem mais alguma dica ou quer falar dessa mesmo, quer explorar um pouquinho mais isso? Fica à vontade. Não, eu acho que realmente era nisso que eu tinha pensado. Você mandou as perguntinhas antes, né, pro pessoal que trabalha comigo. Eu tava pensando, eu tinha pensado justamente nisso pra falar quando você me fez essa pergunta. Aí eu me antecipei. Mas enfim, eu acho que isso realmente traz uma agilidade para as coisas, né, uma assertividade. E existem alguns aplicativos que eu uso como pessoa cega que me auxiliam muito, né? Hoje em dia, eu tenho um leitor de tela que eu uso no celular, né, que transforma texto em áudio, que eu me comunico no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, escrevo meus e-mails. O mesmo leitor de tela eu uso também no computador. Hoje em dia existem aplicativos de descrição de imagem, né? Então eu consigo jogar uma imagem lá e ele descreve para mim. Porque o leitor de tela que eu uso no celular, ele não descreve imagem, ele só diz foto. Aí eu não sei o que é que tem lá, eu tenho que pedir pra pessoa descrever. Mas aí se eu jogar no aplicativo, ele já descreve pra mim. Então assim, realmente a tecnologia assistiva pra pessoa com deficiência visual é revolucionária. E existem muitas coisas aí que estão pra surgir. Tem o Orkan, que é uma tecnologia israelense, né, que é um óculos que faz reconhecimento facial e lê livros, e enfim. E eu tô doido que chegue, na verdade, aí se popularize o carro independente, que é para eu poder dirigir mais frequentemente. Olha só, que legal. Você vê como a tecnologia ajuda a qualquer pessoa, né? Não só no dia a dia de uma pessoa que tem a visão normal, mas olha só quantas coisas interessantes que tem aí para quem tem deficiência visual, e tem outras tecnologias assistivas também. Mas eu queria falar um pouquinho, comentar disso que você tem como mania, vamos dizer assim, de organizar o dia seguinte. Eu tenho essa mania também. Eu tenho
ali na minha agenda um monte de coisa para fazer. Tenho ali, eu uso, já falei aqui em outros... Você é neurótico com organização? Eu sou extremamente neurótico com organização. Meu WhatsApp precisa ficar sempre limpo, porque eu vou arquivando. Minha caixa de entrada de e-mails é aberta, enfim. Eu sou um pouco neurótico com organização, sim, mas é quando eu consigo me organizar. E assim, eu concentro tudo que eu preciso fazer, eu concentro num único programa, que eu já falei aqui em outro episódio. Eu uso o Todoist. Todoist é um aplicativo de tarefas. Então, se alguém me manda alguma coisa que eu preciso fazer no WhatsApp, eu já crio uma tarefa ali no Todoist e arquivo aquela mensagem. Eu não deixo ela pipocando ali. E-mail é a mesma coisa, inclusive porque ele tem integração com o Gmail. Eu já crio a partir do próprio e-mail, já crio aquela tarefa. E aí eu vou dando prioridades na vida. Aí vai ter 50 coisas para eu fazer amanhã, e eu não vou conseguir fazer 50 coisas amanhã. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre pego nos finalmente do dia. Então, eu sei que eu tenho que terminar de trabalhar às 7 horas, porque eu tenho um jantar, que tem um compromisso, sei lá, alguma coisa. Então, eu preciso desligar o computador às 7. Quando dá umas 6h15, por aí, eu começo a dar uma desacelerada. Eu sei que meu tempo de produção já tá acabando. Então, eu pego esses minutos finais justamente para organizar o dia seguinte. E aí eu vejo quais são as tarefas que eu preciso fazer amanhã e as que, se der tempo, eu faço amanhã. Normalmente eu lembrei de uma coisa, você foi falando, eu fui lembrando de uma coisa. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo. Ah, eu tenho também. Que eu acho que hoje em dia isso se popularizou muito. Eu também tenho mais de um. Mas tem um que eu uso mais frequentemente. E aí alguns outros eu fui abandonando, enfim. E hoje em dia, parece que no WhatsApp você pode chamar você mesmo no privado, né? Eu ainda não consegui fazer isso, mas parece que tem como fazer agora, numa das últimas atualizações. E isso é muito bom, porque eu jogo tudo nesse grupo, depois eu facilito pra achar. Essa é uma coisa. E tem outra coisa que eu queria falar, que eu acho genial que você faz, que é dar os parabéns no aniversário das pessoas no dia anterior. Olha só, você está fazendo um spoiler aqui. Eu acho isso incrível. Eu até comentei isso com minha mãe, porque assim, faz uns, sei lá, 7 anos, eu acho, que Márcio é a primeira pessoa a me dar os parabéns, todos os anos. Verdade. Isso é muito legal, porque, primeiro, isso vira uma característica sua, isso é uma atitude super criativa, e a pessoa se sente acarinhada, a pessoa já tá esperando. Quando chega o aniversário, eu pelo menos adoro meu aniversário, então a gente já tá ali naquela energia, vai chegar e tal. Aí é meio que abre os portais ali, a mensagem de Márcio chegando. E no aniversário... Se eu não mando pra ti, eu acho que eu errei o calendário. E no aniversário, normalmente, a pessoa vai chegando muitas mensagens e vai deixando de responder um bocado, porque bomba, né, ali. E como o Márcio manda antes, dificilmente você vai deixar de responder, né, porque já chegou ali, já... E foi esse, você sabe que foi esse o objetivo primordial, porque eu fiquei pensando, como é que eu faço para mandar uma mensagem de aniversário que a pessoa realmente dê valor àquela mensagem. Sim, porque claro. Eu recebo no meu aniversário, sei lá, 300, 400 Sim. mensagens. E assim, a gente tenta responder todas, mas assim, até para dar tempo a gente responde meio que no automático. Copia e cola. E vai, né, e não dá a atenção que precisa ser dada para as pessoas. E aí eu tive essa ideia e as pessoas realmente ficam esperando. Eu não posso... Pior que assim... Agora criou esse... Criei um monstro, né? Criei um monstro, porque agora eu sou obrigado... E a primeira coisa que eu faço no dia sempre é falar com as pessoas que estão fazendo aniversário no dia seguinte, justamente porque não existe coisa mais importante no mundo para fazer acontecer do que relacionamento. Verdade. Relacionamento é tudo. Verdade. Fernandão, a gente passou aqui já do nosso tempo. Foi muito legal esse papo, muito gostoso conversar contigo sempre, desde sempre, sei lá quanto tempo faz que eu te conheço, já acho que mais de 10 anos, né? Acho que mais de 10 anos. Ah, sim, com certeza, porque eu acho que eu fui eu conheci teu pai, acho que foi em 2010, e acho que no ano seguinte eu já te conheci, então faz bastante tempo. E podemos repetir a dose aí, com qualquer certeza. hora a gente vem conversar de novo. Muito obrigado. Quer dar uma palavrinha final? Não, só agradecer mesmo a galera espaço. Fazer acontecer. O que a palavra final aí? Pra fazer acontecer? Bora fazer acontecer. Bora fazer acontecer. Sejam criativos, acreditem e se dediquem, realizem. É isso aí. Obrigado, Fernando. Valeu, Márcio. É isso aí, gente.
Acabamos aqui mais um episódio do Bora Fazer Acontecer, esse bate-papo semanal sobre atitude, sobre inspiração e principalmente sobre realização. Não deixa de assinar, clicar ali no sininho ali para receber e principalmente indicar para os seus amigos. Caso você não tenha gostado, indica para alguns inimigos também, que é importante é ter audiência. Valeu, gente. Bora fazer acontecer, porque quem fica parado é poste. Valeu! Bora? Bora fazer acontecer. Com Zepa.